Um pote, um punhado de feijões secos e 5 minutos. 3 a 5 dias depois, você está comendo um alimento vivo que contém 6 vezes mais antioxidantes, 27 vezes mais proteína e quase 4 vezes mais folato do que a semente original. Sem solo, sem horta, sem luz do sol. A NASA enviou esses brotos para a International Space Station em 2021 para testar se eles poderiam proteger astronautas contra a radiação cósmica. Pesquisadores da Cornell University descobriram que o simples ato de germiná-los criava uma explosão de compostos que combatem doenças compostos que não existiam na semente seca. Restaurantes por toda a Ásia servem esse alimento há séculos. Você pode produzir quantidades praticamente ilimitadas pelo preço de um pacote de feijões secos que custa menos que um cafezinho. 2 coisas explicam por que quase ninguém no Ocidente faz isso em casa. A primeira envolve uma cegueira cultural sobre a aparência real da proteína. A segunda envolve uma indústria avaliada em mais de 22 bilhões de reais que lucra quando você acredita que comida viva e fresca precisa de caminhões refrigerados, embalagens plásticas e código de barras. Até o final deste vídeo, eu vou mostrar o preparo exato de 5 minutos que transforma qualquer pote ou recipiente em uma fábrica de proteína e vitaminas. Mas antes, você precisa entender o que está escondido dentro dessas pequenas sementes e por que um dos alimentos mais antigos da civilização humana foi silenciosamente apagado das cozinhas ocidentais. Bem-vindo de volta ao Raízes Proibidas. Se você já ficou parado no supermercado, olhando para verduras murchas transportadas de milhares de quilômetros de distância e se perguntou por que parece tão impossível produzir a sua própria proteína, você está prestes a descobrir algo que pode mudar para sempre a forma como enxerga a comida. Existe uma semente tão antiga que veio antes da história escrita, tão densa em nutrientes que a germinação multiplica seus compostos benéficos por 4, por 6 e até por 27, tão rápida para crescer que se transforma de um grão seco e duro em um alimento vivo crocante em menos tempo do que a maioria das pessoas leva para terminar um livro. Ela se chama feijão mungo. A história de como essa semente alimentou civilizações por mais de 4.000 anos foi validada pela ciência moderna como um dos alimentos funcionais mais poderosos da Terra. Foi testada a bordo da International Space Station e, ainda assim, continua quase desconhecida como alimento de cultivo caseiro no mundo ocidental. É uma das histórias alimentares mais estranhas que você nunca ouviu. E ela começa em um lugar onde quase ninguém pensaria em procurar. Por volta de 1500 a.C., nos vales fluviais do subcontinente indiano, agricultores começaram a cultivar uma pequena leguminosa verde que silenciosamente se tornaria uma das fontes de proteína mais importantes da história humana. Evidências arqueológicas sugerem que o feijão mungo esteve entre as primeiras culturas domesticadas do sul da Ásia. Textos védicos antigos, alguns dos escritos mais antigos ainda ligados a uma língua viva, fazem referência a ele. Na medicina ayurvédica, o feijão mungo ocupava um lugar especial. Era considerado a mais fácil de digerir entre todas as leguminosas, recomendado para os doentes, os idosos e as crianças pequenas. Enquanto outros feijões causavam inchaço e desconforto digestivo, o feijão mungo era diferente. Era suave para o intestino nutritivo, sem provocar sofrimento. Os praticantes da Ayurveda o chamavam de rei dos feijões. Eles prescreviam a sopa de feijão mungo, conhecida como Mung Dal, como o primeiro alimento dado a pacientes em recuperação. Era o alimento oferecido a uma criança na transição do leite materno. Era o alimento dado a alguém que voltava do limite da vida. Não apenas porque era saboroso, embora fosse, mas porque 4.000 anos de observação empírica haviam ensinado aos curadores que esse feijão ajudava as pessoas a se recuperar mais rápido do que qualquer outra coisa a que tinham acesso. Sem laboratório, sem microscópio, apenas milênios observando o que funcionava.
Nos séculos seguintes, o feijão-mungo percorreu uma das rotas de migração mais impressionantes de qualquer planta cultivada na Terra. Ele chegou ao Sudeste Asiático há mais de 2.200 anos. Evidências arqueológicas do sul da Tailândia confirmam que ele já estava estabelecido ali pelo menos em 200 a.C. Depois, chegou à China, onde ganhou destaque durante a dinastia Han, e passou a ser valorizado pelo que a medicina tradicional chinesa chamava de propriedades refrescantes. Os chineses o transformaram em macarrão transparente, geleias e pastas. Também o faziam germinar e o misturavam em sopas. Quando as potências coloniais europeias encontraram o feijão-mungo na Ásia, essa pequena semente verde já havia sustentado civilizações por todo um continente durante milênios. Mas aqui está o detalhe que realmente importa para esta história. Ao longo de todos esses séculos, em dezenas de culturas separadas por milhares de quilômetros, um mesmo método de preparo aparecia repetidamente: a germinação. Famílias indianas germinavam o feijão-mungo. Cozinheiros chineses germinavam. Famílias tailandesas germinavam. A culinária japonesa o adotou tão profundamente que os brotos de feijão-mungo ganharam seu próprio nome em japonês moyashi. Bilhões de pessoas ao longo de milhares de anos chegaram de forma independente à mesma conclusão: algo extraordinário acontece quando você adiciona água a essa semente e espera alguns dias. Elas não tinham laboratórios, não tinham ciência nutricional, apenas observavam que o feijão-mungo germinado tornava as pessoas mais saudáveis, mais fortes e mais resistentes do que o grão seco sozinho. A ciência moderna levou até o século XXI para explicar o motivo. E o que os pesquisadores descobriram deveria ter virado manchete no mundo inteiro. Em 2012, uma equipe da Cornell University e da Fudan University, em Xangai, publicou um estudo no Journal of Agricultural and Food Chemistry que teria mudado tudo em um mundo racional. Eles fizeram algo surpreendentemente simples. Pegaram sementes secas de feijão-mungo, fizeram a germinação sob condições controladas e depois mediram o que acontecia com o conteúdo nutricional em cada etapa do processo. Os resultados desafiaram todas as ideias sobre como os alimentos funcionam. A vitamina C, que é praticamente ausente nas sementes secas de feijão-mungo, com cerca de 50 mg por quilo, explodiu durante a germinação. No 8º dia, os brotos continham até 1.285 mg por quilo de peso seco. Isso não é um aumento discreto, é uma multiplicação de aproximadamente 24 vezes na vitamina C, criada apenas com água, ar e tempo. A semente tinha quase nada de vitamina C. O broto estava cheio dela. O processo de germinação a fabricou do zero. Mas a vitamina C era apenas o começo. Os compostos fenólicos totais antioxidantes, que protegem suas células contra o tipo de dano oxidativo ligado ao câncer, às doenças cardíacas e ao envelhecimento, aumentaram 4,5 vezes. Os flavonoides totais, outra classe de antioxidantes poderosos, aumentaram 6-8 vezes. E a atividade antioxidante geral, ou seja, a capacidade total desse alimento de neutralizar radicais livres, nocivos no seu corpo, aumentou 6 vezes em comparação com a semente seca. Pense nisso por um instante. A mesma semente, a mesma genética, a mesma matéria física. Você não adicionou nada além de água e alguns dias de tempo. E o resultado foi um alimento com 6 vezes mais poder de combate aos danos no organismo. Os pesquisadores identificaram especificamente um composto chamado coretin 30-glucoide, que aumentou durante a germinação. Não se trata de uma molécula obscura. A quercetina é um dos antioxidantes mais estudados na ciência nutricional, associada à redução da inflamação, à melhora da saúde cardiovascular e à proteção contra doenças neurodegenerativas. A semente de feijão-mungo quase não contém esse composto. O broto de feijão-mungo fica carregado dele. O ato de germinar
aciona um interruptor bioquímico que transforma um item simples da despensa em algo parecido com uma farmácia viva. Agora é aqui que a história fica ainda mais estranha. Uma outra linha de pesquisa revelou que a germinação não apenas acrescenta coisas boas, ela também remove coisas ruins. Toda leguminosa, incluindo o feijão-mungo, contém compostos chamados antinutrientes. São substâncias como o ácido fítico e os inibidores de tripsina que atrapalham a capacidade do seu corpo de absorver minerais e digerir proteínas. O ácido fítico se liga ao ferro, ao zinco e ao cálcio no intestino, impedindo que o organismo aproveite esses minerais. Os inibidores de tripsina bloqueiam as enzimas que o corpo usa para quebrar as proteínas. Esse é um dos motivos pelos quais leguminosas cruas podem causar desconforto digestivo. Pesquisas publicadas em vários estudos descobriram que germinar o feijão-mungo reduz o ácido fítico em até 75%. A atividade dos inibidores de tripsina cai em até 39%. Os taninos, que também interferem na absorção de nutrientes, diminuíram quase 6 vezes. Em termos simples, a germinação aumenta vitaminas antioxidantes e compostos benéficos, enquanto desmonta as barreiras que impediriam seu corpo de absorvê-los. É como se a semente guardasse um cofre trancado de nutrição e a germinação fosse a chave. O grão seco tem os nutrientes, mas os protege atrás de paredes químicas. A germinação derruba essas paredes e multiplica o que existe lá dentro. Um estudo sobre as mudanças do folato durante a germinação descobriu que os brotos de feijão-mungo no quarto dia continham 675 microgramas de folato a cada 100 gramas de peso fresco. Isso é quase 4 vezes a concentração encontrada na semente seca. O folato é uma vitamina essencial para a síntese do ADN, a divisão celular e o desenvolvimento cerebral do feto. Mulheres grávidas costumam ser orientadas a tomar suplementos de folato. Um pote de brotos de feijão-mungo com 4 dias poderia entregar uma parte significativa dessa necessidade por praticamente custo nenhum. Nenhum outro método de preparo de alimentos na Terra faz todas essas coisas ao mesmo tempo com uma mudança dessa magnitude. Mas a pesquisa não parou por aí. Ela foi para um território muito mais importante. A pesquisa médica sobre brotos de feijão-mungo parece a lista de desejos de uma empresa farmacêutica com uma diferença nenhuma. Empresa farmacêutica financiou isso porque não se pode patentear um feijão germinado. Um estudo publicado no periódico Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine descobriu que o extrato aquoso das cascas do feijão-mungo apresentou efeito protetor contra a sepse, uma das principais causas de morte em hospitais no mundo inteiro. O composto atuou inibindo uma molécula chamada HMGB1, uma proteína envolvida na inflamação sistêmica letal. Outro estudo descobriu que inibidores de tripsina isolados dos brotos de feijão-mungo reduziram a migração de células humanas de câncer de cólon em aproximadamente 50% ao longo de 72 horas. O extrato fermentado de feijão-mungo demonstrou interromper a progressão de células de câncer de mama ao estimular a produção de interleucina 2 e interferon gama pelo sistema imunológico. Pesquisas com peptídeos do feijão-mungo demonstraram atividade inibidora da ECA, o que significa que atuam por um mecanismo semelhante ao de medicamentos prescritos para a pressão arterial. As proteínas presentes no feijão-mungo germinado foram estudadas por suas propriedades antibacterianas, antifúngicas, antidiabéticas e anti-inflamatórias. Aqui está o que deveria incomodar você. Essas descobertas foram publicadas em periódicos revisados por pares. Foram conduzidas em universidades respeitadas. Elas descrevem um alimento que está disponível em qualquer mercado asiático no mundo ocidental por poucos reais a cada quilo e que pode ser germinado em casa dentro de um pote na bancada da sua cozinha em menos de uma semana. E ainda assim,
Quantos médicos recomendam brotos de feijão mungo aos seus pacientes? Quantas diretrizes nutricionais os mencionam? Quantos programas de merenda escolar os incluem? A resposta, pelo menos no Ocidente, chega perto de zero. Em vez disso, temos corredores cheios de suplementos comprimidos de vitamina C, extraídos de uma fábrica, cápsulas de antioxidantes em frascos plásticos, pós de proteína, processados por máquinas industriais. A indústria global de suplementos alimentares vale mais de 840 bilhões de reais. Um pote de feijão mungo germinado sobre a sua bancada compete com cada um desses frascos. Ele oferece vitamina C, antioxidantes, proteína completa, com todos os aminoácidos essenciais, folato, vitamina K, ferro e polifenóis, em uma forma que o seu corpo evoluiu para reconhecer alimento inteiro, não substâncias químicas isoladas, não reproduções sintéticas, mas compostos vivos reais, cercados pelos cofatores e moléculas companheiras que ajudam seu corpo a absorvê-los. Cada vez mais pesquisas mostram que nutrientes consumidos na forma de alimento integral são absorvidos com mais eficiência do que suplementos isolados. Seu corpo reconhece comida, nem sempre reconhece comprimidos. Um punhado de brotos de feijão mungo não é apenas mais barato do que um frasco de vitaminas. Com base nas pesquisas atuais, ele pode ser até mais eficaz. Agora, é aqui que a história literalmente sai da Terra. No dia 3 de junho de 2021, um foguete SpaceX Falcon 9 foi lançado de Cape Canaveral, levando carga para a International Space Station. Entre os materiais enviados estava um experimento chamado Space Beans, sementes de feijão mungo escolhidas especificamente por sua densidade de proteína, seu perfil nutricional e sua germinação rápida foram enviadas para a órbita a cerca de 400 quilômetros acima do planeta para testar se poderiam brotar em microgravidade. A equipe por trás do experimento escolheu o feijão mungo por um motivo que ecoa tudo o que já discutimos. Ele é cheio de proteínas, vitaminas, fibras e antioxidantes, germina rapidamente e exige quase nada para crescer. Mas foi outro estudo que revelou algo ainda mais extraordinário sobre o feijão mungo e as viagens espaciais. Em 2021, pesquisadores italianos publicaram um artigo testando brotos de feijão mungo em condições espaciais simuladas. Eles expuseram sementes de feijão mungo em germinação a doses crescentes de radiação de raio-x, o mesmo tipo de radiação ionizante que os astronautas enfrentam no espaço profundo, e depois as cultivaram sob diferentes condições de luz. O que descobriram foi impressionante. Brotos de feijão mungo cultivados sob luz LED vermelha e azul não apenas sobreviveram à radiação, como também produziram mais compostos antioxidantes em resposta a ela. A combinação de comprimentos de onda específicos da luz com o estresse da radiação levou os brotos a fabricar níveis mais altos de flavonoides e isoflavonas, justamente os compostos que protegem as células contra danos causados pela radiação. A planta estava literalmente criando seu próprio escudo contra a radiação. A própria documentação da NASA afirma que alimentos ricos em antioxidantes, como os feijões, teriam o benefício adicional de oferecer alguma proteção contra a radiação espacial para os tripulantes que os consomem. O alimento que ajuda a proteger astronautas da radiação cósmica em uma jornada até Marte cresce em um pote na bancada da sua cozinha em 5 dias. Pense nessa conexão por um instante. A mesma tecnologia LED que a NASA ajudou a desenvolver para cultivar plantas no espaço está disponível em lojas de material de construção. A mesma semente que sustentou a civilização indiana por 4.000 anos pode estar na seção de grãos a granel do seu supermercado. O mesmo processo de germinação que bilhões de pessoas em toda a Ásia usam há séculos não exige nada além de água e de um recipiente que você provavelmente já tem em casa. A tecnologia, o conhecimento e a biologia estiveram disponíveis o tempo todo.
Ninguém conectou esses pontos para você, porque ninguém lucra quando você faz isso sozinho. Então, por que quase nenhuma família ocidental germina feijão mungo em casa? 3 forças estruturais se somam, e entendê-las explica não apenas o feijão mungo, mas toda a arquitetura que faz alimentos simples e poderosos serem deixados de lado. A primeira força é o viés visual. Fomos ensinados desde pequenos que proteína significa carne, um bife grosso, um peito de frango grelhado, uma caixa de ovos. A indústria de suplementos proteicos reforça isso com imagens de corpos musculosos em potes de aparência industrial. Um pote de brotos brancos e delicados crescendo na janela não parece proteína para alguém formado pela cultura alimentar ocidental. Não rende uma foto poderosa para o Instagram. Não vem em uma embalagem com tabela nutricional e letras enormes gritando 20 gramas de proteína. Mas uma única xícara de feijão mungo cozido entrega 14 gramas de proteína. Quando germinado, essa proteína se torna mais digestível e o perfil de aminoácidos melhora. Isolados de proteína de feijão mungo já foram medidos com 87% de proteína pura, com aminoácidos essenciais acima dos requisitos da World Health Organization. A segunda força é a incompatibilidade econômica. Um pacote de cerca de 500 gramas de feijão mungo seco custa entre 10 e 20 reais. Esse único pacote pode produzir de 4,5 kg a quase 7 kg de brotos. Nos preços de mercado, brotos de feijão mungo podem custar entre 22 e 44 reais por quilo. Ou seja, você acabou de produzir algo entre 100 e 300 reais em comida a partir de um pacote de cerca de 20 reais, usando nada além de água e tempo. Nenhuma corporação consegue construir uma cadeia de fornecimento lucrativa em torno de algo que multiplica o próprio volume por 10 dentro da sua cozinha. Nenhum fabricante de equipamentos vende tratores especializados em germinar feijão mungo. Nenhuma instalação de processamento fica entre você e o seu alimento. Cada intermediário do sistema alimentar perde receita quando você germina feijões dentro de um pote. E aqui vai um número que torna tudo isso ainda mais absurdo: só a Índia produz mais de 50% do feijão mungo do mundo. A produção global total chega a milhões de toneladas por ano. As plantas de feijão mungo também fixam nitrogênio no solo, o que significa que elas melhoram a terra onde crescem em vez de esgotá-la. Elas exigem pouca água em comparação com fontes de proteína animal. 1 quilo de proteína de feijão mungo exige apenas uma fração da água da terra e das emissões de carbono necessárias para 1 quilo de proteína da carne bovina. Isso não é apenas comida eficiente, é comida regenerativa. E a etapa de germinação que libera todo o seu potencial não exige nada que o planeta não possa oferecer sem parar água e tempo. A terceira força é a perecibilidade. Brotos frescos duram de 3 a 5 dias na geladeira. Você não consegue enviá-los pelo mundo como frango congelado ou feijão enlatado. O modelo econômico da comida industrial depende de produtos que sobrevivem a semanas de armazenamento, transporte por longas distâncias e prateleiras sob luzes fluorescentes. Um alimento que é melhor consumido no dia em que você o cultiva favorece naturalmente quem produz em casa, não a corporação. O sistema não precisa suprimir ativamente a germinação do feijão mungo. Ele simplesmente ignora aquilo que não consegue transformar em lucro, e os consumidores nunca aprendem aquilo que nunca lhes ensinaram. Agora pense nessa conta. Uma família americana comum gasta cerca de R$ 1.500 por mês no mercado. Uma parte significativa desse dinheiro vai para vegetais e fontes de proteína que foram processados dias ou até semanas antes, perdendo nutrientes a cada hora durante o transporte. Cerca de 500 gramas de feijão mungo seco, por aproximadamente R$ 15, produzem brotos suficientes para alimentar uma família de 4 pessoas com porções diárias durante uma semana inteira. Isso dá cerca de R$ 60 por mês para manter um fornecimento contínuo de alimento vivo e fresco
com mais antioxidantes, mais vitamina C, mais folato e mais proteína biodisponível do que quase qualquer coisa na seção de hortifruti. Para colocar isso em perspectiva, um único frasco de suplemento de vitamina C de alta qualidade custa entre R$50 e R$100 para 2 meses. Um pote de proteína vegetal em pó custa de R$150 a R$250. Um mês de suplementos antioxidantes mistos custa mais R$100 a R$150. Isso dá entre R$300 e R$500 por mês em suplementos que um investimento de cerca de R$60 em feijão mungo seco pode substituir funcionalmente. E a versão germinada vem embalada exatamente do jeito que seu corpo evoluiu para receber em forma de alimento integral com todos os cofatores intactos. A economia é tão esmagadoramente favorável a você que parece um erro, mas não é um erro. É justamente por isso que nunca ensinaram isso a você. Agora eu prometi o preparo de 5 minutos. Aqui está exatamente como fazer. Antes de começar, quero que você entenda uma coisa. O que vou descrever vai parecer simples demais. Você vai achar que estou pulando etapas. Eu não estou. A razão pela qual isso funciona é que a semente de feijão mungo já contém tudo de que precisa para sua primeira fase de vida. São milhares de anos de engenharia evolutiva compactados em um pequeno grão verde. Você não está fazendo agricultura. Você não está fazendo jardinagem. Você está ativando um programa biológico que a semente estava esperando para executar desde o momento em que foi colhida. Tudo o que você oferece é umidade, circulação de ar e um pouco de paciência. Aqui está o que você precisa. Primeiro, um pote de vidro de boca larga. Um pote de vidro comum funciona perfeitamente. Um copo grande também serve. Um pote de conserva limpo e reaproveitado também funciona. Qualquer recipiente com abertura larga que permita a circulação de ar dá conta do recado. Segundo, uma cobertura respirável para o pote. Um pedaço de pano fino preso com um elástico é o método clássico. Uma tampa de peneira fina feita para germinação custa cerca de R$15 e dura praticamente para sempre. Até um pedaço limpo de tela mosquiteira cortado no tamanho certo pode funcionar. A cobertura precisa deixar o ar entrar e a água sair, mantendo os grãos dentro do recipiente. Ela deve ser respirável e firme. Terceiro, feijão mungo. Compre feijão mungo seco e inteiro em qualquer supermercado, mercado asiático ou loja online. Um pacote de cerca de 500 gramas custa entre R$10 e R$20 e rende várias rodadas de brotos. Certifique-se de que os grãos estejam inteiros, não partidos, e que não tenham sido tratados com produtos químicos. Orgânico é o ideal, mas não obrigatório. Quarto, água limpa. Água filtrada da torneira serve bem. Se a sua água tiver muito cloro, deixe-a descansar em um recipiente aberto durante a noite. Água limpa é tudo o que você precisa. Aqui está o processo. Meça cerca de 1/4 de xícara ou 50 gramas de feijão mungo seco. Parece pouca coisa, e essa é a primeira surpresa. O feijão mungo se expande dramaticamente quando germina. Esse 1/4 de xícara de grãos secos vai encher o pote inteiro com brotos em poucos dias. Enxague bem os grãos em água corrente. Remova os que estiverem quebrados, manchados ou boiando. Coloque os grãos lavados no pote e cubra com cerca de 8 centímetros de água fria. Tampe o pote com o pano ou a tampa de tela. Deixe de molho por 8 a 12 horas. Durante a noite é perfeito. Essa fase de molho é essencial. Ela ativa as enzimas dentro da semente, amolece a casca externa e sinaliza ao embrião adormecido que as condições estão certas para crescer. O processo de desmontar os antinutrientes começa aqui. O ácido fítico começa a se quebrar. Os inibidores de tripsina começam a se degradar. As barreiras químicas que protegiam a nutrição da semente começam a se dissolver. Depois do molho, escorra toda a água pela cobertura de tela. Enxague os grãos com água fresca e escorra bem outra vez.
Isso é importante, os grãos devem ficar úmidos, não submersos. Água parada favorece bactérias. O que você quer é boa circulação de ar. Agora vire o pote de cabeça para baixo, em ângulo apoiado em uma tigela ou escorredor, para que o excesso de água continue saindo e o ar possa circular livremente. Coloque o pote em um lugar longe da luz solar direta na bancada da cozinha, em uma prateleira da despensa ou dentro de um armário. O feijão mungo germina muito bem no escuro, e isso é uma vantagem porque significa que você não precisa de uma janela de uma lâmpada de cultivo ou de qualquer lugar especial. 2 vezes por dia, de manhã e à noite, enxague os brotos com água fresca e escorra completamente. Essa é toda a manutenção. 10 segundos 2 vezes ao dia. Enxaguar e escorrer. Aqui está o que acontece nos próximos 3 a 5 dias. E eu digo isso com sinceridade. Vai parecer que você está vendo um truque de mágica em câmera lenta. Em 24 horas pequenas, caudas brancas começam a sair dos grãos. As sementes se abriram. A vida está visivelmente acontecendo dentro do seu pote. No segundo dia, essas caudas já viraram raízes com cerca de 1 centímetro. O volume dentro do pote aumentou de forma clara. No terceiro dia, os brotos têm de 2,5 centímetros a 5 centímetros, com hastes brancas grossas e crocantes e pequenas pontas amarelo claras. O pote, que começou com 1/4 da capacidade, agora está pela metade ou até mais cheio. No 4º ou 5º dia, você tem um pote transbordando de brotos vivos, frescos e crocantes. O 1/4 de xícara original de grãos secos se multiplicou em volume cerca de 8 a 10 vezes. Você está segurando um pote de comida que não existia 5 dias atrás. Comida que contém 6 vezes mais antioxidantes do que a semente seca, 27 vezes mais vitamina C, quase 4 vezes mais folato e 75% menos ácido fítico. Comida viva. Comida que ainda estava crescendo 5 minutos antes de você comer. Quando foi a última vez que você pôde dizer isso sobre qualquer coisa que tirou da geladeira? Dê uma última enxaguada. Mexa delicadamente os brotos em uma tigela com água limpa para soltar e fazer boiar qualquer casquinha de semente que tenha ficado. Escorra bem. Eles já estão prontos para comer imediatamente ou podem ser guardados em um recipiente com papel toalha na geladeira por 3 a 5 dias. Mas pela minha experiência, eles ficam melhores quando são consumidos poucas horas depois desse último enxague. A crocância é impressionante. O sabor é limpo, levemente adocicado, com um toque fresco de castanha, que nada vindo de um saco plástico no supermercado consegue imitar. Agora, aqui está o que vai acontecer na primeira vez que você fizer isso. Você vai olhar para um pote cheio de brotos frescos, que simplesmente não existiam alguns dias antes, e vai sentir como se tivesse trapaceado. Não parece possível que tanta comida tão viva, tão densa em nutrientes, tenha crescido a partir de um punhado de feijões e água da torneira dentro de um pote na sua bancada. Mas cresceu, e o sabor vai confirmar. Brotos frescos de feijão mungo comidos poucos minutos depois do enxague final têm uma crocância e uma vitalidade que os brotos comprados no mercado, talvez já com 1 semana quando chegam à sua casa, simplesmente não conseguem igualar. É a diferença entre um tomate colhido no seu quintal e um tomate transportado pelo país em um caminhão refrigerado. Multiplique essa diferença por 5. É assim que o feijão mungo germinado em casa tem gosto. Agora imagine isso em escala: 3 potes na sua bancada, iniciados com 2 dias de diferença. Um ciclo rotativo em que você começa um pote novo a cada 2 dias e colhe outro dentro da mesma semana. Em pouco tempo, você tem brotos frescos disponíveis todos os dias. Alimento vivo contínuo, vindo de alguns potes, um pouco de água e um pacote de feijão seco de cerca de R$ 15. Só isso. E a versatilidade na cozinha vai surpreender você. Jogue os brotos crus em saladas para ter uma crocância rica em proteína que substitui completamente os croutons. Refogue com alho, gengibre e molho de soja para um prato asiático clássico
que fica pronto em 3 minutos. Acrescente em sopas nos últimos 30 segundos para que eles mantenham a textura. Enrole em rolinhos com papel de arroz, ervas e camarão ou tofu. Bata em vitaminas para um reforço de proteína em alimento integral, que deixa os pós-industrializados para trás. Coloque por cima de sanduíches, tacos, tigelas de grãos, ou jogue um punhado no lamen. Misture em omeletes. Na culinária coreana, os brotos de feijão mungo são a base de um acompanhamento querido chamado sukjum namu, temperado com óleo de gergelim e alho. No pó vietnamita, eles são a guarnição crua essencial, empilhada sobre o caldo fumegante. Na culinária indiana, o feijão mungo germinado é consumido como uma refeição completa, chamada salada de broto de mungo, misturada com suco de limão, cebola, tomate, coentro e pimenta verde. Bilhões de pessoas já sabem disso. O conhecimento nunca se perdeu. Ele apenas nunca foi transmitido ao mundo ocidental. Mas talvez a coisa mais poderosa sobre germinar feijão mungo em casa seja o que isso faz com a sua relação com a comida. Existe algo profundamente satisfatório em produzir a própria nutrição do começo ao fim, sem cadeia de abastecimento, sem intermediário, sem ficar se perguntando há quanto tempo aquele alimento foi colhido, de onde veio ou o que foi pulverizado nele. Você controla tudo. Você sabe exatamente quando foi colhido, porque foi você quem colheu 30 segundos antes de chegar ao seu prato. Pais que apresentaram a germinação aos filhos relatam algo impressionante. Crianças que recusam verduras comem felizes os brotos de feijão mungo que elas mesmas cultivaram. Há algo em ver uma semente se abrir, lançar uma raiz e se transformar em comida dentro de um pote na bancada da cozinha, que muda profundamente a compreensão de uma criança sobre de onde vem o alimento. Ele deixa de ser algo que aparece em uma embalagem plástica no mercado. Passa a ser algo vivo, algo que ela ajudou a criar, algo que pode comer com as próprias mãos poucos instantes depois da colheita. Essa experiência não pode ser entregue por caminhão. Agora, deixe-me falar sobre o elefante na sala. Uma das razões pelas quais você quase nunca ouve falar sobre germinação nas principais fontes de nutrição é que ela enfraquece 3 indústrias ao mesmo tempo. A indústria de suplementos, que vale mais de 840 bilhões de reais no mundo, vende vitaminas isoladas em cápsulas. Um pote de brotos de feijão mungo entrega vitamina C, vitamina K, folato, polifenóis e proteína biodisponível em forma de alimento integral por poucos centavos por porção. A indústria de alimentos processados, avaliada em trilhões, depende de você acreditar que nutrição conveniente exige fábricas, cadeias de abastecimento e conservantes. Os brotos crescem sozinhos na sua cozinha com 0 processamento. A indústria da carne e dos laticínios, que domina a mensagem sobre proteína no Ocidente, depende de você associar proteína a produtos de origem animal. O feijão mungo contém até 31% de proteína em peso seco. A germinação torna essa proteína mais digestível e seus aminoácidos mais biodisponíveis. Nenhuma corporação se beneficia quando você produz suas próprias vitaminas antioxidantes e proteína dentro de um pote de vidro. E aqui está o ponto decisivo. O mercado global de brotos de feijão é avaliado em mais de 22 bilhões de reais e continua crescendo. São mais de 22 bilhões de reais gastos comprando algo que você pode produzir em casa por centavos. O segmento de brotos de feijão mungo detém a maior participação de mercado. A maior base consumidora são as famílias. As pessoas já compram esse produto em grandes quantidades. Elas compram brotos de feijão mungo em embalagens plásticas nos supermercados, em vez de cultivá-los em potes sobre a própria bancada. Aqui está o que eles nunca quiseram que você entendesse. Independência nutricional não exige terra, dinheiro, conhecimento técnico, equipamentos ou permissão de ninguém. Um dos alimentos mais densos em nutrientes, mais ricos em antioxidantes e mais carregados de proteína já estudados pela ciência moderna
Cresce em qualquer pote, em qualquer clima, em qualquer apartamento, em qualquer estação do ano, em 3 a 5 dias, a partir de sementes que custam menos que um cafezinho. Os antigos agricultores indianos que domesticaram esse feijão há 4.500 anos sabiam que ele era especial. Eles só não conseguiam medir o porquê. Os médicos ayurvédicos que o prescreviam para a cura o chamavam de rei dos feijões, e a ciência moderna levou 4 milênios para confirmar o que eles já observavam. Pesquisadores da Cornell University documentaram um aumento de 6 vezes nos antioxidantes, dando ao mundo a prova de que a germinação transforma um item comum da despensa em um alimento funcional. Cientistas italianos testando brotos sob radiação espacial simulada descobriram que eles combatem os raios cósmicos de dentro para fora. A NASA colocou brotos de feijão mungo na International Space Station, porque quando cada grama de carga importa e cada caloria conta, os brotos entregam mais nutrição por unidade de tempo, espaço e energia do que quase qualquer outro alimento já testado. Um feijão mungo não é apenas um feijão. É um programa biológico comprimido, milhões de anos de engenharia evolutiva guardados em algo menor que a sua unha. Ele espera pela água para em poucos dias executar uma transformação tão dramática que multiplica sua vitamina C 27 vezes, desmonta suas barreiras defensivas, monta novos compostos antioxidantes a partir de matérias-primas e converte energia armazenada em tecido vivo e comestível, que seu corpo reconhece como alimento no nível mais profundo. Cada variedade que você germina é uma expressão diferente desse programa. O feijão mungo escreve o capítulo da proteína equilibrada e da proteção celular. As lentilhas escrevem o capítulo do ferro. As sementes de brócolis escrevem o capítulo da prevenção do câncer. As sementes de rabanete escrevem o capítulo das enzimas digestivas. Você não está fazendo agricultura. Está cuidando de uma farmácia viva que se renova a cada 5 dias. E diferente de qualquer farmácia que você já visitou, esta custa menos que um cafezinho para abastecer e não exige receita. A semente já sabe o que fazer. Ela sabe há milhões de anos. Só precisa de água, ar e tempo. 5 minutos para preparar. 3 a 5 dias para colher. 6 vezes mais antioxidantes. 27 vezes mais vitamina C. Sem solo. Sem luz do sol. Sem pedir permissão. A única pergunta que resta é se você vai começar. Se este conteúdo foi valioso para você, assista ao próximo vídeo, porque ele vai ainda mais fundo. Não se esqueça de se inscrever para não perder o que vem por aí. A gente se vê no próximo.